Boa noite. Meu nome é Vanessa Calino e hoje eu vou falar sobre a família Liliácea. Liliácea é uma família taxonômica que consiste em um grupo de plantas herbáceas e frequentemente bulbosas e monocotiledôneas perenes. Liliácea pertence à ordem Lilialis, juntamente com mais 11 famílias. É uma das famílias mais importantes, sendo compostas por 16 gêneros e 635 espécies. Os representantes mais conhecidos desse grupo são as tulipas e os lírios. Na classificação científica, ela está no reino Plantae, na divisão Magnoliofita, na classe Liliopsida, na ordem Lilialis e na família Liliaceae. No sistema de classificação APG4, elas estão classificadas no quadro das monocotiledôneas, na ordem Lilialis e na família Liliaceae. As monocotiledôneas têm por característica um só cotiledôneo, raízes fasciculadas, folhas paralelineias, flores trímeras, pólen monossucado ou cerado no polo distal, câmbio vascular ausente, endosperma frequentemente nuclear e saponinas esteroideais. Esta família ela é composta por aproximadamente 16 gêneros de distribuição cosmopolita e principalmente em regiões temperadas do hemisfério norte. Os gêneros lírio e tulipa se destacam pela diversidade de espécies de interesse comercial cultivado em todo o mundo como plantas ornamentais. Além disso, eles estão localizados selvagem ou comercialmente cultivados em regiões temperadas, principalmente no hemisfério norte. São geralmente espécies adaptadas a terras planas, como campos, prados de montanhas ou ecossistemas abertos. Muitas espécies se adaptaram a climas áridos e transformaram sua estrutura para armazenamento de água e nutrientes. Em tempos de seca, eles armazenam líquidos em suas hastes subterrâneas, modificadas como os bulbos, os tubérculos ou rizomas. Além disso, a área foliar atua como estrutura de armazenamento, pois as camadas epidérmicas espessadas de suas folhas impedem a perda de água. Os principais representantes dessa família são os lírios e as tulipas. Os lírios são conhecidos também por açucenas. São as flores do gênero lírio, da família Liliácea, originárias do hemisfério norte, com ocorrência na Europa, Ásia, América do Norte e América do Sul. Mais da metade das espécies são encontradas na China e no Japão. São plantas herbáceas com caules frondosos e bulbos subterrâneos, revestidos, que desenvolvem bulbos como meio de reprodução. Esses lírios, eles são caracterizados por suas grandes flores perfumadas, compostas por 6 pétalas e uma variedade de cores que inclui pequenas pintas ou manchas e 6 estames proeminentes. As tulipas são um grupo de espécies híbridos ou variedades herbáceas, perenes e bulbosas, pertencente ao gênero tulipa. Com cerca de 100 folhagens, surge uma haste ereta, com flor solitária, formada por 6 pétalas. Suas cores e formas são bem variadas. Existem muitas variedades cultivadas e milhares de híbridos em diversas cores, tons matizados, pontas picotadas e etc. Cultivadas para a produção de flores cortadas e bulbos secos, sua grande variedade
é garantida pela presença de 5.000 cultivares registrados. Liliácea, basicamente, consiste de ervas perenes que apresentam bulbos e rizomas, que são raízes contráteis. As folhas são simples e a filotaxia foliar pode ser alternada ou espirilada, ou verticilada, estando inseridas ao longo de um caule ou de uma roseta basal. Elas não apresentam estípulas. Geralmente, a inflorescência é determinada, podendo ser, em alguns casos, reduzida a apenas uma flor. As flores, elas apresentam 6 pétalas, as quais são livres e frequentemente apresentam manchas ou linhas. Na base das pétalas é secretado néctar. As flores são bissexuais e possuem simetria radial. Há 6 estames, sendo os filetes livres e 3 carpelos. Os carpelos têm suas bases unidas, formando um gineceu bi ou multiocular, tendo os óvulos dispostos na porção central. O ovário é súpero e trilobado e se estende ao longo da face interna dos ramos do estilete. As liliales são ervas perenes, principalmente geófitas, com rizoma miláceo, raízes tuberosas e bulbo ou tubérculo. Às vezes, eles têm um crescimento secundário, tipo de monocotiledôneas. As raízes são contráteis, longas e túrgidas, com inúmeras raízes adventícias ou cabelos simples. As folhas simples, inteiras, alternadas, estreitas, espirais ou verticiladas, são dispostas em torno de um caule modificado na forma de uma roseta basal. Eles geralmente não possuem pecíolos e estipulados, mas estão localizados de forma embainhada na base do caule e possuem venação paralela. As flores são hermafroditas, que são flores que apresentam os órgãos reprodutores masculinos e femininos na mesma flor, ou unissexuais, flores incompletas, contendo órgãos reprodutivos masculinos ou femininos na flor, e actinomórficas. A flor actinomórfica é aquela que tem simetria radial, ou seja, elas podem ser divididas em 3 ou mais seções idênticas relacionadas entre si. Além disso, pode ou não ser dividido em 2 metades simétricas. Tem perianto com cálice e corola soldados em toda a sua extensão, que é o perigônio, formando um invólucro dos órgãos sexuais das flores. O perianto, ele é o conjunto de invólucro da flor, isto é, o cálice e a corola. O cálice é o conjunto de todas as pétalas de uma flor, e o corola é o verticilo interno do perianto da flor, quase sempre vistoso. Os estames são livres e tipicamente em número de 6. É o órgão masculino das plantas que reproduzem flores. O ovário é geralmente súpero e trilocular. Os estiletes são livres ou congruentes. Geralmente, os frutos são cápsulas nucolicidas ou septicidas. Às vezes, uma baga globular, ocasionalmente nuciforme. As sementes são pequenas, globulares e planas, embora às vezes com tegumento ou aril. Eles armazenam alto teor de óleo no seu endosperma. As flores dessa família, elas são polinizadas por insetos como vespas, abelhas, borboletas e mariposas, as quais recebem o néctar como recompensa. As sementes geralmente são dispersas pela água ou pelo vento, ou, em alguns casos, por formigas.
As liliáceas, elas são amplamente distribuídas em regiões temperadas do hemisfério norte. Sua floração ocorre principalmente na primavera. Elas não são endêmicas no Brasil. Há ocorrências confirmadas na região sudeste, no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e possivelmente no Espírito Santo. Ocorre também no Paraná, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, no sul do país. As liliáceas, elas possuem muita importância no ramo das plantas ornamentais, oferecendo inúmeras e admiráveis espécies. Atualmente, já foram catalogadas aproximadamente 100 espécies de tulipas, além de centenas de tipos híbridos. A altura das tulipas pode variar de 30 a 60 centímetros, e suas folhas são ovais, lanceoladas ou oblíquas. A flor propriamente dita surge na haste, presente em meio à folhagem. Ela possui 6 pétalas e cores variadas. A tulipa é especialmente adaptada aos climas mais amenos. No inverno, seu bulbo fica no período de dormência, para florescer na primavera seguinte. Por causa do nosso clima tropical, o tempo de dormência costuma mudar, assim como a floração e a duração das flores. Ao lado das rosas, os lírios são as flores com o perfume mais embriagador, algo atribuído à fenilalanina, uma substância capaz de potencializar a síntese de endorfina no nosso corpo, proporcionando sensação de tranquilidade e bem-estar. Boa parte dos lírios vem do cruzamento entre suas espécies, resultando em cores variadas e impressionantes. São os lírios híbridos, porém, algumas espécies são nativas dos trópicos, de áreas com altitudes elevadas. As características físicas, que incluem o caule longo, conferem uma imagem elegante à flor. Não é à toa que ela é uma das queridinhas da decoração de eventos e palácios, e até hoje são símbolos de brasões de famílias reais na Europa. Os lírios, eles são cultivados principalmente como plantas ornamentais em todo o mundo, sendo os lírios e tulipas economicamente os mais importantes.